Então nós estamos na segunda parte do catecismo, né? Aí a gente leu os primeiros parágrafos que eram a introdução da segunda parte, né? Aí a segunda parte é dividida em duas sessões, né? Primeira sessão, que é essa que a gente começa hoje, e segunda sessão que vai falar especificamente de cada sacramento, né? Então só, né, relembrando, né? Nós estamos na segunda sessão, na segunda parte do catecismo, na segunda parte e na primeira sessão, começando hoje no parágrafo 1077. Capítulo 1. O mistério pascal no tempo da Igreja. Artigo 1º. A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Pai, fonte e fim da liturgia. Então, de cara, logo a gente vai ver o seguinte, que é igual as outras partes que a gente já viu. Tudo que ele começa a falar de uma sessão nova, né? Ele divide nas três pessoas da Santíssima Trindade, né? Então, lá no credo, né? Começa falando do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo. E aqui do mesmo jeito, ó, na primeira sessão ele vai começar a falar do Pai como a fonte e o fim, ou seja, o objetivo da liturgia, né? Se a gente lembrar na missa, né? O padre começa, por exemplo, a oração eucarística falando com o Pai, né? Receba o Senhor por tuas mãos, a gente fala isso também, né? Receba o Senhor por tuas mãos, sacrifício, é aquela história toda que quando a gente está fora da missa, a gente tem dificuldade de se lembrar, né? Receba o Senhor por tuas mãos de sacrifício, para a glória do seu nome, né? Com o Pai, para o nosso bem de toda a sua santa igreja, né? Sempre falando com o Pai, né? Por tuas mãos, é as mãos do sacerdote, né? E o resto é falando com o Pai. Aí quando o padre consagra a Eucaristia, aí ele passa mais tempo falando com o próprio Jesus que está encarnado ali, né, na hóstia consagrada, né? E depois, através disso, né, com Cristo, por Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, né? Na unidade do Espírito Santo, toda onde assim vai. Boa noite. E então, aqui nessa sessão não é diferente. A gente vai falar sobre a liturgia, né? Sobre a liturgia para depois falar sobre os sacramentos. Então ele vai falar o Pai na liturgia, o Filho Cristo na liturgia e o Espírito Santo na liturgia. Essa primeira parte basicamente é isso. A gente vai ver até a gente consegue ir hoje, né? Então, o Pai, fonte e fim da liturgia. 1077. Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o Pai é a fonte. A sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. Aplicada ao homem, tal palavra significará a adoração e a entrega ao seu Criador em ação de graça, né? Então, assim, ele vai desenrolar mais essa história aí da bênção, né? Mas ele já distingue aqui que a bênção do Pai são duas coisas, né? É uma palavra, né? Todas as bênçãos são feitas em rituais com palavras, né? Tudo que tem na igreja tem a fórmula que o sacerdote fala, né? Ou que foi tirado das Sagradas Escrituras, que também é palavra de Deus, né? É palavra e presente, né? Dom é presente, né? Aí ele bota até as duas palavras em latim e grego, né? Que quer dizer bênção, né? Benedictio quer dizer bene é bem e dictio é dizer, né? É dizer solenemente. Esse verbo em latim, para nós é dizer de qualquer jeito, né? Mas em latim esse verbo dicere, que é desse dictio, né? É dizer solenemente, não é falar qualquer coisa, é falar uma coisa importante, certo? Então benedictio, ou bênção, né? Bênção é uma contração da palavra benedictio, né? Do latim. Como tem, por exemplo, São Benedito e São Bento. É a mesma palavra, né? Benedito e Bento é a mesma palavra, só que uma está maior e outra está menor, certo? Então, o que é benedito? É um bendito, é um dito bem, né? Ou seja, ele foi dito bom. Aquele homem foi bendito, ele foi dito que ele é bom, né? Então, basicamente, é essa ideia que está por trás. E em grego é eulogia, né? Eu, em grego, é bem, né? Por exemplo, Eucaristia, o que quer dizer? Eu e Haris. Haris é graça,
né? Então é uma graça boa, a boa graça. Evangelho, né? Evangelho é o Evangelion, que é boa notícia, certo? Então tudo que tivesse eu, que derivado do grego, quer dizer bom, bem feito, excelente, assim, né? É, então, e logia, né? Logia, na verdade, vem de logos, que é palavra, que loguei, é falar em grego, enfim, é a mesma palavra. Eulogia, a gente não tem muito costume com essa palavra, né? Mas está lá no catecismo. Para nós está mais parecido com a questão do benedictio, né? E ele fala, né? Aplicada ao homem, tal palavra significará adoração e a entrega ao seu Criador em ação de graças, né? Então, assim, primeira função da liturgia, né, é a ação de graças, né? Dar graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Dar graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então, primeiro a gente dá graça por tudo, né? E em seguida a gente vai ver outras funções da liturgia, né? 1079. Desde o princípio até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até aos cânticos da Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciam o desígnio da salvação como uma imensa bênção divina, né? Então, assim, tudo que é relatado na Bíblia, desde o Gênesis, desde da criação e todos os episódios das Sagradas Escrituras, é sempre a tradição judaica e dos sagrados escritores, né? Sempre dando graças, né? Sempre dando graças, agradecendo a Deus, né? Até nos episódios mais difíceis, assim como o sacrifício de Isaac, né? E tudo, quando Deus pede o próprio Isaac, né? Como filho único de Abraão, né? Mas Abraão nunca deixou de dar graças por, né? Jó, Deus dá e Deus tira, né? Tem essa ideia também, né? Se Deus dá, graças a Deus. Se Deus tira, graças a Deus também, né? Então ele está dizendo aqui, de uma forma geral, né, que desde o princípio, todas as Sagradas Escrituras, esse poema litúrgico que ele fala, né, que é as Sagradas Escrituras, anunciam o desígnio da salvação como uma bênção divina, né? Ou seja, a nossa salvação é uma bênção. A nossa salvação vai vir através da palavra, né, e do presente de Deus. E a palavra com P maiúsculo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, né? Então, a palavra para a nossa vida religiosa e espiritual é essencial, né? 1080. Desde o princípio, Deus abençoa os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, pelo qual a terra fica maldita, né? Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra na história dos homens, que caminhava em direção à morte para fazer regressar a vida à sua fonte. Pela fé do pai dos crentes, nosso pai na fé, né, que acolhe a bênção, é inaugurada a história da salvação, né, que é a prefiguração mais clara assim de Cristo, né, mais assim patente mesmo, é Isaac, né? Isaac com todas aquelas figuras, né, de filho, né? Filho que vai ser sacrificado, que carrega o madeiro, né? Isaac carrega a lenha do seu próprio sacrifício, né? Então, antes disso tem alguns sinais, né? Tem a aliança com Noé, do arco-íris, da barca, da arca de Noé, que faz simbologia da igreja, né? Com todas as espécies de animais lá dentro, ou seja, a nossa igreja é para todos, né? Para todos. E só que são coisas mais subjetivas, não é tão fácil da gente ver. E quando a gente vê a história de Isaac, né, de Abraão e de Isaac, é muito clara a referência do que vai vir depois com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? 1081. Acontecimentos maravilhosos e salvíficos. O nascimento de... Bom, ele vai narrar aqui alguns acontecimentos que foram maravilhosos e destinados à nossa salvação, né? Como o nascimento de Isaac, que é um nascimento milagroso também, né? Não deixa de ser uma referência também ao nascimento de Jesus, né? Claro,
a mãe de Isaac já era idosa, Abraão era idoso também. Então, assim, é um nascimento milagroso. Apesar de ter sido um nascimento carnal, né? Diferente de Jesus, mas é um nascimento milagroso. A Páscoa e o Êxodo, né? Ou seja, aquele fenômeno lá da morte dos primogênitos, né? E a libertação dos judeus da escravidão no Egito e atravessando o mar vermelho e tudo mais, também são episódios que fazem referência à vida de Jesus, né? Com a sua Páscoa e o êxodo da vida terrena à vida celeste, né? Que é o êxodo, né? A terra prometida, que é a nossa Jerusalém celeste, né? Davi e a presença de Deus no templo, a lei, os profetas, os salmos, por um lado, recordam essas bênçãos divinas, por outro, respondem-lhes com as bênçãos de louvor e ação de graças, né? Então, sempre aquela dinâmica, né? Deus nos dá coisas, ou seja, nos dá esses acontecimentos maravilhosos, né? Nascimento de Isaac, Páscoa, Êxodo, tudo isso aqui que ele falou, e na sequência, os homens respondiam com bênçãos de louvor e ação de graças, ou seja, tudo que acontecia, os homens ali celebravam a Deus e agradeciam em tudo, mesmo que depois caísse no pecado novamente, né? Mas o povo eleito sempre respondia a esses acontecimentos salvíficos, né? 1082. Na liturgia da igreja, o Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. No seu verbo, ele cumula-nos das suas bênçãos, e por ele derrama em nossos corações o dom que encerra todos os dons, o Espírito Santo. Então aqui ele juntou a trindade, né? O Pai, a fonte de tudo, né? Desde a criação à salvação, que é um paralelo muito interessante que se faz, por exemplo, do livro do Gênesis com o Evangelho de São João, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma e tal. O Gênesis, aí vai falar da criação. Aí lá no Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Evangelho de São João é como que estivesse esclarecendo que a primeira criação não tinha sido totalmente completa, ou seja, nós não tínhamos acesso ao céu como Jesus viria nos dar lá no Evangelho de São João, quando o Verbo se encarnasse, né? Então, o Evangelho de São João muitas vezes é visto como essa narrativa de que agora sim a obra da criação está completa com a obra da salvação, né? Então, no princípio era o Verbo, tudo foi criado por ele, nada foi criado sem ele, né? Então, assim, lá no Gênesis já começa com a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pronto. Como foi isso? Aí São João vai explicar lá. O Verbo, que é a inteligência divina, pensou e falou: faça-se a luz, faça-se o homem, faça-se a mulher, façam-se as aves, os vegetais, etc, etc, né? Só que tudo isso já estava presente na mente de Deus, né? Que é o Verbo. Então, São João, apesar do livro estar lá na frente, ele vai para mais para trás do que o livro do Gênesis, né? Ele vai antes mesmo da criação acontecer, ele vai mostrar que tudo estava na mente de Deus já desde a eternidade, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E tudo foi criado através dele e tal, e nada foi criado sem ele. Então, assim, esse prólogo de São João mostra muito isso aí. Termina, né? Termina não, o centro é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E depois nos deu a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus e tal. Então vai até o versículo 18, esse prólogo dizendo isso aí, né? Tanto no Novo como no Antigo Testamento, a gente vê a divindade de Jesus comprovada, né? Mas para simplificar, se a gente pegar só o prólogo de São João, pronto, já resolve. Quando eu estava lendo a Bíblia com uma pessoa da minha família, que infelizmente demonstrou o espiritismo. Aí eu disse: olha, aí eu não tive nós, tá vendo que era Deus, seu menino, isso deu uma teima. Isso deu uma teima, nunca mais eu tenho a Bíblia, irmão. Essa pessoa que vai a fé, porque a pessoa, o espiritismo, ele nega a divindade de Jesus, né? Aí lá estava escritinho, Então. baixa o que você tenha. Aí essa aí não. É só um problema, né? Exatamente. Então, pronto, aí ele fala da fonte, né? Que é Deus Pai, que nos deu tudo através do seu Filho, né?
o verbo veio a criação e depois veio o próprio verbo encarnado nos dar salvação. E depois que Jesus subiu aos céus, né, derrama nos nossos corações o dom que encerra todos os dons, ou seja, o presente que encerra todos os presentes, que é o Espírito Santo, né, que vem através da igreja e nos dá tudo de bom que a gente tem através do Espírito Santo. Né? Então, ele faz esse resumo aqui no 1082. 1083. A dupla dimensão da liturgia cristã como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com que os pais nos gratificam. A igreja bendiz o Pai pelo seu dom inefável, mediante a adoração, louvor e ação de graças. Não cessa de oferecer ao Pai a oblação de seus próprios dons e de lhe implorar que envie o Espírito Santo sobre esta oblação, sobre si própria, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, né? Então, assim, isso aqui é outro resumo grande, né? Aqui dentro desse parágrafo aqui é uma imensidão de coisas, né? Basicamente as quatro coisas que a gente tem quando a gente faz um sacrifício, né? E a missa é um sacrifício, assim, atualizado, o sacrifício de Cristo, né? Existem basicamente 4 funções desse sacrifício, né? Primeiro, adoração a Deus, reconhecer que nós não nos causamos a nós mesmos, né? Ou seja, alguém nos deu a vida, né? E a gente reconhece que é Deus e a gente adora Deus por isso, né? E agradece, ou seja, ação de graças, né? A gente adorar é só reconhecer que não há nada maior do que Deus. Então, só por isso mesmo já merece adoração, né? E a gente agradece por ele ser tão bom de ter nos dado a vida e não ter nos dado tantos presentes. Louvor, ou seja, cantar isso, elogiar a Deus para outras pessoas, né? Para que outras pessoas reconheçam isso e busquem a Deus também. E o pedido de perdão, no caso, quando a gente cai, né? Cai em erro, né? Então, basicamente, são essas 4 funções que a missa e qualquer outro sacrifício cumpre, né? Pedir, agradecer, louvar e adorar, né? E ele, além de ter nos dado a vida, com tamanha perfeição, Não é? ele quer acompanhar a noção espiritual. A gente vai acompanhando um bebezinho. É muito perfeito, né? E tudo que o homem faz para tentar aperfeiçoar qualquer coisa que a gente vive aqui, é tentando imitar alguma coisa que já é perfeita na natureza, né? O homem quer voar, vai imitar o quê? Vai tentar imitar os pássaros, que já voam de graça, perfeitamente, né? Nada voa melhor do que um pássaro, né? Ninguém vê passarinho caindo aí, né? E avião cai muito, né? Aí você quer fazer, sei lá, o quê? Quer controlar uma determinada força da natureza, né? Aí você fazer uma represa aqui num rio para poder acumular água. Já tem animais que fazem represas, né? Então aí o homem vê aquela ideia e tenta aplicar e melhorar e participar da criação, né? Aí o homem quer fazer uma máquina para, sei lá, uma reta escavadeira. Aí já existem animais que escavam de forma perfeita. Ou seja, as unhas daqueles animais que cavam, um tatu, por exemplo, tem aquele formato, aí ele pega a reta escavadeira com aquele formato. Enfim, tudo que a gente faz, né, na vida é imitando alguma coisa que a natureza já tem, que Deus já adotou de perfeição, né? E aí a gente consegue melhorar e otimizar algumas coisas para nosso uso, né? Que foi esse o dom da inteligência que Deus nos deu, né? Aí, bom, a gente percebe que o homem é inteligente. O que é que ele faz? Aí ele cria computadores que são inteligências potencializadas, inteligências entre aspas, né? Que fazem operações que a gente demoraria muito tempo para fazer, aquele computador faz mais rápido. E agora com esse negócio de inteligência artificial, outro salto, né? Então, assim, mas nada que o homem não cria nada do nada, só Deus fez isso, né? Não tinha nada e Deus criou tudo. A gente pega uma ideia e tenta aplicar, modificar, ampliar, né? E adaptar para a nossa realidade e tudo, mas tudo com base em algo que já está criado, né? E aqui essa história que na igreja, né, a gente sempre pede que Deus envie o Espírito Santo sobre a oblação. A oblação é o que a gente está oferecendo, certo? Essa palavra é a nossa oferta. A oblação é essa mesma palavra, né? Que é uma palavra um pouco atípica para nós, né?
e sobre si próprio, ou seja, sobre a igreja, né? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, né? A maior, assim, amostra disso aqui é aquela oração universal lá na Vigília Pascal, né? Que são 10, acho que são 10 tópicos, né? Que ele vai pedindo que Deus ilumine tudo, né? Os governantes, os judeus, todo mundo, né? E as nossas preces na missa, todo domingo tem aquelas preces, você vai ver, começa pela igreja, pelo Papa, tem uma sequência. Se a gente observar, é sempre a mesma sequência, né? Porque a igreja quer abarcar todo mundo. Na missa, a gente pede por todo mundo, em momentos diferentes, mas a gente pede por todo mundo. A oração eucarística, pelos defuntos, pelos fiéis, pelos ministros da igreja, desde o Papa, o bispo, os presbíteros, diáconos e todos os religiosos de uma forma geral, todos os ministros que estão ali ajudando, os ministros da comunhão, etc, né? Então a igreja faz esse esforço de sempre tentar abarcar a todos, né? Abarcar a todos. Muito bem. Aí a gente passa para o segundo inciso aqui dessa sessão, né? Que é a ação de Cristo na liturgia. Então, revisando, né? Está falando sobre a liturgia. O primeiro ponto foi a ação do Pai como fonte e fim da liturgia. Agora vai falar sobre a ação de Cristo na liturgia. Como é que Cristo, especificamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, participa da liturgia. Então, 1084. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo sobre o seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, que instituiu para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam. Isso aí a gente teve a oportunidade de falar bem extensivamente nos últimos 2 encontros, né? Que é os sacramentos são esses sinais instituídos por Cristo para a nossa salvação, né? Então, assim, aí aqui ele vai desenvolver mais esse tema, né? 1085. Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal. Durante a sua vida terrena, Jesus anunciava pelo seu ensino e antecipava pelos seus atos o seu mistério pascal. Pronto, então, o que é que o catecismo começa a nos dizer aqui? Que Cristo, na liturgia, ou seja, no sacrifício, né, da missa, ele realiza principalmente a questão da Páscoa, da sua paixão, morte e ressurreição, né? Mas tudo que Cristo fez, mesmo antes da Páscoa, ou seja, durante a sua vida terrena, desde o momento em que ele foi, desde a anunciação, nascimento, aqueles mistérios que a gente reza no texto, né? Nascimento, apresentação do templo, a questão lá do templo entre os doutores aos 12 anos, e todos os atos que não estão escritos ali na Bíblia, né? Tudo que ele fez, cada prego que ele bateu lá com São José na marcenaria, tudo que ele fez já anunciava e antecipava o mistério pascal, né? Tudo. Ele anunciou várias vezes, só que está escrito, ele anunciou 3 vezes que ia morrer, né? Então, antes mesmo de acontecer, ele anunciava, através do seu ensino. Ele ensinava os seus discípulos e dizia que quem quiser me seguir, tome a sua cruz, me siga. Quem perder a sua vida por mim vai ganhá-la, e quem quiser manter a sua vida vai perdê-la, né? Então ele vai ensinando e anunciando o que vai acontecer através do seu mistério pascal, antecipadamente, né? Ainda no 1085. Uma vez chegada a sua hora, Jesus vive o único acontecimento da história que não passa jamais. Morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e senta-se à direita do Pai de uma vez por todas. É um acontecimento real, ocorrido na nossa história, mas único. Todos os outros acontecimentos da história acontecem uma vez e passam, devorados pelo passado. O mistério pascal de Cristo não pode ficar somente no passado, já que pela sua morte ele destruiu a morte. E tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente. É aquela história, né, que
acho que vai desenvolver melhor agora, em breve, e muito mais ainda quando for falar especificamente do sacramento da Eucaristia, lá na frente. Mas é aquela história que é importante a gente ter presente mesmo na nossa mente, né? Que é, a gente não faz de novo o sacrifício de Cristo, né? A gente não repete, não é repetido. É o mesmo sacrifício que se torna presente. Que isso tem uma origem judaica, como a gente vai ver já já, né? 1086. Ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, também para que realizassem a obra da salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica, né? Que é isso. O sacrifício de Cristo, a sua morte, dali emanam todos os sacramentos, e é isso. Esse é o centro gravitacional da igreja, né? O centro é o mistério pascal, ou seja, a morte de Cristo. Dali se espalham todos os sacramentos, os 7, e a vida da igreja são essa graça distribuída de diferentes formas através dos seus sacramentos, né? Então ele está mostrando aqui todos os aspectos da liturgia que se referem diretamente a Cristo, né? 1087. Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes o seu poder de santificação. Eles tornam-se sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, eles confiam este poder aos seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da Igreja. Ela própria é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem, né? Então a gente vai ver lá, nos Atos dos Apóstolos, todas essas ordenações, não tem essa palavra ordenação, né, na Bíblia, mas essa realidade, que é a transmissão do Espírito Santo para outros, sempre se dá através dessa imposição das mãos, né, que é a origem do sacramento da ordem, né? Então, quando São Paulo se converteu às portas de Damasco, lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, a luz veio, ficou cego, Saulo, Saulo, eu sou a Jesus Cristo, aquele que tu persegues, tá, etc. Ficou cego, vá para a casa fulano de tal, aí Jesus aparece para outro, Ananias, vá para a casa de fulano de tal, que tem um tal lá de Saulo que está cego e você vai curar. E, resumindo, Saulo foi curado, voltou a enxergar, e o que foi que aconteceu logo em seguida? Foi batizado e foi imposto as mãos sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo. E dali ele passou a anunciar Jesus nas sinagogas e virou o grande apóstolo que foi, né? E todos os outros eram assim, imposição das mãos, e passava o sacramento da ordem, né? Ou seja, o ministério ordenado da igreja para aqueles outros, né? E tinham os sacerdotes e tinham os outros, né? Lá nos Atos dos Apóstolos também vai dizer lá que o negócio está aperreado, eles fazendo tudo, todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí São Pedro vai lá e diz, não é justo que a gente deixe de pregar a palavra para poder ficar botando comida na mesa do povo. Então vamos instituir os diáconos. Aí lá, 7 diáconos. Ou seja, a igreja foi se formando com essas diferenças, existiam os sacerdotes, né, que eram os apóstolos e tal, e cada igreja fundada por esses apóstolos eram ordenados bispos locais, e esse é o coração da nossa igreja, que vem até hoje, né, que nós somos a única igreja que tem essa sucessão apostólica totalmente comprovada, né, tá tudo registrado aí nos escritos sagrados e não sagrados, né, nos arquivos da igreja do Vaticano, etc., os padres da igreja. Então, é o que ele diz aqui, né? Esta sucessão apostólica é a estrutura toda a vida litúrgica da igreja. Ela própria é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem, né? Ou seja, é um sacramento específico, né? 1088. Para realizar tão grande obra, que é a dispensação ou a comunicação da sua obra da salvação, Cristo está sempre presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com sua virtude nos sacramentos, está presente na sua palavra, pois é ele quem fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. E quando a igreja reza e canta os salmos, é ele quem prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, essas são as 4 formas de presença de Cristo
na igreja, especificamente na missa, na liturgia, né? Então, Cristo está presente na missa de 4 formas, né? Uma, na pessoa do ministro, ou seja, in persona Christi, né? Sempre a gente fala isso. Os sacramentos, quem faz ali é Cristo através da pessoa do sacerdote. O sacerdote é um ministro livre e consciente da graça que Cristo quer fazer passar através dele. É um canal, né? O sacerdote, ele, na hora que absolve a gente lá na penitência, ele é só o canal por onde Cristo quer passar, né? Na Eucaristia da mesma forma, né? Então, assim, na pessoa do ministro, ou seja, do sacerdote, nas espécies eucarísticas, ou seja, Cristo está presente no pão e no vinho consagrados. Terceira forma, na sua palavra. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a palavra com P maiúsculo, que se deixou materializar para nós como as Sagradas Escrituras. Então, quando se lê as Sagradas Escrituras, está se falando de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E em nós, fiéis, porque ele mesmo prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, Cristo está na pessoa do ministro, nas espécies eucarísticas, nas Sagradas Escrituras e em nós fiéis, como a própria promessa dele, né? Que é aquela história que a gente fala na Salve Rainha, né? Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Essa é uma das promessas de Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou aí no meio deles, né? Então, se a gente for digno, né? É isso que a gente pede na Salve Rainha, né? Para que sejamos dignos, né? Porque se não for digno, ele não vai estar lá no meio de quem não presta, né? 1090. Na liturgia da terra, participamos, saboreando-a de antemão a liturgia celeste. Com todo o exército da milícia celestial, cantamos ao Senhor um hino de glória. Veneramos a memória dos santos, esperamos ter alguma parte em comunhão com eles e aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Na missa, a gente vislumbra, né, o que seria a participação da Jerusalém Celeste. Né? Quer dizer, nós estamos ali com todos os anjos do exército da milícia celestial, quando o padre, né, diz na hora do santo, né? Com todos os santos, cantemos a uma só voz, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo, etc. Cantamos o hino de glória, né? Na hora do glória, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, etc, etc. Venerando a memória dos santos, né? Na oração eucarística sempre tem um momento que se fala dos santos, né? Ou do santo do dia, Nossa Senhora, São Glorioso, seu esposo, São José, enfim, os santos são citados ali na liturgia para que nós vejamos quem deu certo, né? Quem foi que deu certo? Foi os santos, foram os anjos que fizeram o quê? Aceitaram, né, a proposta de Deus e serviremos, né? Satanás e os outros, 1/3 dos demônios disseram não serviremos, aí foram para fora. Então os anjos que a gente canta ali na hora da missa são os anjos que deram certo, né? Os santos são pessoas que deram certo. E através da virtude da esperança nós aguardamos a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, né? Assim que a gente fala no final da oração eucarística, né? Muito bem. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, né? A virtude da esperança em ato ali, a gente esperando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí começa a terceira parte. Bom, falamos do Pai, falamos do Filho, agora falamos do Espírito Santo e a Igreja na liturgia, né? Que é aquela sequência, né? E essa eu acho que, se eu não me engano, é a maior parte, né? Por quê? Porque o Espírito Santo se derrama na Igreja e é o que a gente tem mais acesso, né? A sua obra. Então vamos em frente. 1091. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que nós vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando ele encontra em nós a resposta da fé que suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação. E por ela, a liturgia torna-se obra comum do Espírito Santo e da Igreja, né? Então é aquela história que a gente já viu também desde o começo, né? A primeira partezinha lá do catecismo, que é a fé. A fé é uma resposta que nós damos às inspirações do Espírito Santo, né? Que ele dá graças suficientes para a gente se converter e responder com o creio e com o amém, né? Creio e amém, né? No credo lá. Então,
quando ele encontra em nós a resposta da fé que suscitou, ou seja, ele dá essa inspiração para que nós creiamos em momentos diferentes da nossa vida, cada um recebe as inspirações para buscar essa conversão, né? E quando a gente aceita, quando a gente crê, aí a gente coopera com essa obra da salvação, fazendo o quê? Anunciando a palavra de Cristo, tentando converter mais pessoas, tentando aprender mais para viver melhor e amar melhor a Deus, e aí a gente coopera, né? Coopera com a obra salvífica de Cristo, né? Cristo sempre quer que a gente participe, né? Deus quer que a gente participe, ele não impõe nada, né? Ele dá tudo e pede uma pequena contrapartidazinha de nós, sempre, né? E é essa pequena contrapartida que a gente dá que é a nossa resposta da fé, né? 1092. Nesta dispensação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito Santo age do mesmo modo que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a igreja para o encontro com seu Senhor, lembra e manifesta Cristo à fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo, pelo seu poder transformante, e, finalmente, enquanto o Espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo. Então, veja só. O Espírito Santo está presente do começo até o final da história, né? Primeiro, o que é que ele faz? Prepara, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma, não sei o quê. O Espírito pairava sobre as águas, né? Então, o Espírito preparava tudo aquilo que ia acontecer, né? Tudo que ia ser criado. Prepara a igreja para o encontro com seu Senhor. Como é que prepara? Dispõe o nosso coração, né? Assim, propõe que nós nos convertamos e creiamos e cooperemos com aquela obra proposta por Cristo, né? Lembra e manifesta Cristo a fé na Assembleia, né? Ou seja, da nossa vida e especialmente na missa, né? A todo momento a gente está ali se dispersando e sendo lembrado, né? Volte, né? Ó, você começa a prestar atenção no vizinho ali, na roupa, não sei de quem. Agora, especialmente, começa a prestar atenção do povo tacando os pés nas paredes da igreja, né? Que a igreja é bem limpinha. Quando a gente olha, tem um artista lá com os pés em cima da igreja. Aí você perde a missa. Se você ficar olhando para esse negócio aí, pronto. Aí o Espírito Santo vem, ei, esqueça essa menina e deixa ela para lá. Depois eu resolvo o problema dela. Presta atenção de novo, ou seja, lembra e manifesta Cristo a fé. Por quê? Porque você para prestar atenção na leitura, nas preces, na oração eucarística, no ofertório, e ali você vai sempre sendo, através da sua atenção, o Espírito Santo vai suscitando que a gente se lembre que a gente está ali por quem? Por Cristo, né? Por Cristo. Não é não? Exato. Aí o capeta derruba a garrafa, lá vai o Espírito Santo juntar o desmantelo de novo, né? Torna presente e atualiza o mistério de Cristo pelo seu poder transformante. Quando é que acontece isso? Enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre essas oferendas. A gente vai ver isso aí mais na frente um pouquinho, né? É através do Espírito Santo que aquelas espécies, que é pão e vinho, se transformam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, finalmente, une a igreja à vida e à missão de Cristo, né? A gente comunga, todo mundo está unido ali em Cristo, né? E na missão, ide, glorificai o Senhor com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, né? Assim que termina a missa. Então, o Espírito Santo está desde lá de casa, quando a gente vai se preparando para ir para a missa e já se entrando na atmosfera da missa, até a hora de voltar, de ir embora de novo, né? É aquele oxigênio que a gente sempre fala aqui, né? O catecismo vai usar outra figura, ele usa a seiva da planta, né? Que é aquele líquido que circula toda a planta, desde a raiz até a última folha, unindo todos os componentes de uma planta, aquela figura que Cristo dá, né? Se vós estiverem enxertados em mim, eu sou a videira verdadeira, né? Se vós estiverem enxertados em mim, terão vida, senão vão secar e vão ser lançados ao fogo eterno, né? Então, a planta é uma planta só, um organismo só, que é alimentado por aquele líquido que chama seiva, né? Então, o catecismo vai usar essa figura, né? E para nós que não somos plantas, pode ser essa questão do oxigênio, ou, por exemplo, no nosso corpo, o sangue, né? O mesmo sangue que alimenta o nosso cérebro é o que alimenta a ponta do pé lá embaixo, né? Então, tudo isso transmite a vida
de uma forma unitária no nosso organismo, né? 1093. O Espírito Santo realiza na economia sacramental as figuras da antiga aliança. Na liturgia da Igreja, conserva como parte integrante e insubstituível, fazendo os seus elementos do culto dessa antiga aliança, principalmente a leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos, o memorial dos acontecimentos salvíficos, que encontraram seu cumprimento no mistério de Cristo. A promessa, a aliança, o êxodo e a Páscoa, o reino, o templo, o exílio, o regresso. Enfim, todas aquelas figuras do Antigo Testamento são conservadas na nossa liturgia, né? Essa parte aqui é a liturgia antiga, né? Dos judeus, antes de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo propõe que se conserve todos esses elementos para a gente não perder a unidade. Porque se houvesse uma ruptura total, não. Cristo veio, agora esqueça tudo que os judeus fizeram, ia perder essa unidade que Deus quis, né? Deus elegeu aquele povo para ser o princípio da salvação universal, né? Então, o Espírito Santo propõe à igreja que se conserve todos esses elementos. Então, a todo momento a gente lembra do Antigo Testamento, né? Ó, oração dos Salmos, leitura do Antigo Testamento, que é a primeira leitura, né? Memorial dos acontecimentos salvíficos, as alianças, né? Na hora da oração eucarística. O sacrifício vivo e santo, sumo sacerdote Melquisedeque, Abraão e tudo aquilo ali é relembrado na oração eucarística, né? Principalmente na oração eucarística primeiro, né? O que mais? Memorial dos acontecimentos salvíficos, né? A Páscoa e o Êxodo, como ele falou aqui, enfim, todos os elementos que estão lá no Antigo Testamento, né? 1094. É com base nesta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor e depois a dos apóstolos e dos padres da Igreja. Esta catequese... De quê? O Antigo Testamento. Pois é. Se vacilar, a gente passa a vida toda indo para a missa e perde quase tudo, né? Se a gente não tiver buscando a liturgia da igreja é fantástica, né? Porque é até aquela história do Scott Hahn, né? Que é aquele que era pastor, acho que era presbiteriano, se converteu indo para a missa, né? Ele foi para uma missa porque ele ia fazer um trabalho lá, ele ele estava fazendo um trabalho altíssimo nível, o cara conhecia a Bíblia, né? De trás para frente. Aí tinha aquele preconceito contra a igreja católica, né? Mas precisava ir para uma missa para estudar a missa como se fosse um culto qualquer, vamos dizer. Ele tinha que estudar como é que era uma macumba, como é que era uma coisa no centro espírita, ia ter que estudar como é que era lá no negócio na maçonaria, e também ia ter que estudar a missa como se fosse uma coisa igual às outras, né? Aí como ele conhecia muito a missa, né? E quando ele foi lá, ele disse que escolheu uma missa que não tinha ninguém. Escolheu uma missa de meio-dia, lá numa igrejinha não sei aonde, para ver se ninguém via ele lá, né? Aí pronto, aí quando ele viu a missa, ele viu a Bíblia todinha na missa, né? Porque a Bíblia está desde o primeiro minuto da missa até o final. Não está escrito, porque os evangélicos é assim. Mateus 24, 32, aí diz não sei o quê. Aí vai dizendo os números, né? A nossa missa não tem sempre, porque senão ninguém nem aguentava. Mas tá lá, tudo que se fala ali, quando a gente vai prestar atenção, tá na Bíblia. Tudo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Aí você vai lá, vê isso é o Salmo, não sei quanto, acho que é o 103. Aí o padre falou outra frase lá, vai atrás, que tá na Bíblia. E como ele conhecia tudo, né, ele foi vendo. E principalmente o Apocalipse. O livro do Apocalipse está todo ali na missa. Aí ele escreveu um livro que é muito interessante, que se chama O Banquete do Cordeiro, que é explicando todas as referências do Apocalipse na missa. É um livrozinho assim de umas 100 e poucas páginas. Excelente esse livro dele. Começou a queimar muito dele. Pois é. Aí foi isso que foi a virada de chave. Ele começou a queimar dentro do peito dele. Sentiu, né? Na hora da consagração. Pois é. Aí ele virou um grande. Assim, a gente o pai falou, se a gente soubesse. Exatamente. É uma das coisas que vale a pena, que eu tenho vontade de fazer, a gente pegar ela todinha e fazer desse jeito aqui. Pegar frase por frase
Eu acho que vale a pena depois aí. Sim, daqui a uns 10 anos. Vai terminar isso aqui. Mas vale a pena, especialmente a primeira, que é a maior, né? O Cânon Romano. Então vamos em frente. Cadê? 1094, né? É com base nesta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor e depois a dos apóstolos e dos padres da Igreja. Esta catequese desvenda o que estava oculto sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. É chamada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir de figuras, tipos. Figura é em latim, que vem do verbo fingere, que é como se fosse esculpir, modelar, né? Então a figura é como se fosse uma escultura de outra coisa, que é como se fosse uma imagem, né? Então figura. E em grego essa palavra se diz tipo, é a mesma coisa. Por isso que a gente ouve isso aí, se a gente não souber a origem dessas palavras, você não sabe de onde é que veio, né? Então essa interpretação tipológica, ou seja, Isaac é um tipo de Cristo. Um tipo, só que é esquisito para nós em português, né? É uma figura de Cristo, aparece mais, né? É uma figura de Cristo. O que é uma figura? É uma imagem parecida, mas que não é, né? Que a gente olha para uma figura, aí a gente se lembra do que é que aquela figura está querendo dizer, né? Se eu olho uma figura que tem a figura da matriz aqui, tem no Instagram aparece um desenho da matriz. Aí eu me lembro da igreja. E quanto mais eu conhecer essa igreja, de ter vindo para a missa, de ter participado, de ter entrado, de conhecer por dentro, por lado, por fora, por cima, por baixo, mais eu vou tirar daquela figura, né? Então, um santo, do mesmo jeito, a imagem do santo é uma figura do santo verdadeiro que já está no céu. E quanto mais eu conhecer a vida daquele santo, mais eu vou amar aquela pessoa. Não é o gesso, não é o pedaço de madeira, né? É a pessoa que está representada naquela figura, naquele tipo. Então, por isso que por exemplo, como é que chama aquele negócio de fazer livro antigamente? A tipografia. Que era o quê? Existiam os tipos. Os tipos eram as pecinhas, tipo máquina de datilografar, que tinha as letras. Aí você compunha ali o jornal, sei lá, o livro, né? O que fosse. Aí era só carimbando, como se fosse carimbando, fazendo uma figura do que se estava escrito nos tipos, né? Então, tipo é isso aí, é uma figura que remete a outra coisa que significa, né? Então ele está dizendo aqui que o quê? Que os apóstolos e os padres da igreja, ou seja, os primeiros cristãos santos, desvendam tudo que estava oculto no Antigo Testamento que se apresentou no Novo, que é o mistério de Cristo. Ou seja, Santo Agostinho vai dizer, em cada linha da Bíblia a gente tem que encontrar Jesus. Se não encontrar Jesus em cada linha da Bíblia, não está lendo direito, não está sabendo ler aquele versículo, né? De alguma forma, né? Muito bem. Aí aquela história, né? Aquelas figuras, o dilúvio e a arca de Noé, que lembram o batismo, né? Que o batismo é o quê? O batismo é batizar, é do grego, quer dizer mergulhar. Então você mergulha, morre e ressurge como um novo homem, né? O que foi o dilúvio e a arca de Noé? Foi isso, né? A terra foi toda inundada, morreu tudo, e os homens que saíram da barca, os homens e os animais que saíram da arca de Noé, renasceram para um novo mundo, né? É uma figura, né? Não perfeita ainda, mas uma figura. A nuvem que atravessava com os judeus, como é que é? Com os hebreus, o Mar Vermelho, é uma figura do Espírito Santo, por exemplo. O maná, né, que caía do céu para aquele povo comer, uma figura da Eucaristia, e assim sucessivamente. Os padres da igreja foram, os apóstolos já fizeram isso, né? O próprio São Paulo diz lá, né? Ó, tudo, acabou esse negócio de sábado, acabou o negócio de não sei o que, essas festas judaicas aí, isso tudo era sombra do que viria em Cristo. O próprio São Paulo diz em algum momento, que eu não lembro onde é exatamente, mas depois os apóstolos continuam fazendo isso, e depois os padres da igreja, até hoje, né? Até hoje não deixa de pessoas interpretarem de forma nova, né, aqueles escritos, né? 1095. É por isso que a igreja, especialmente por ocasião dos tempos do advento, da quaresma e sobretudo na noite da Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação, no hoje da sua liturgia, né? Então, no advento e na quaresma, né, vai falar sobre o livro de Isaías, né?
no Advento, né? Que é lido praticamente passa todo o livro de Isaías ali. Por quê? Porque é no livro de Isaías que está lá dizendo, né? A Virgem conceberá e não sei o quê. Quer dizer, o Advento, que é a preparação para o Natal, é trabalhado através do livro de Isaías, né? Ou seja, está se procurando Jesus lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, né? Na Quaresma, do mesmo jeito. Na noite da Páscoa, tem aquelas leituras extensas, né, do Antigo Testamento, do Êxodo e tudo mais. Então, tornam-se presentes todos esses tipos no hoje da liturgia. É isso que o 1095 está dizendo. 1096. Um melhor conhecimento da fé e da vida religiosa do povo judeu pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. A proclamação da palavra de Deus, a resposta a essa palavra, a oração de louvor e de intercessão por vivos e mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra encontra a sua origem na oração judaica. A oração das horas, né, a liturgia das horas, e outros textos e formulários litúrgicos têm nela os seus paralelos, assim como as próprias fórmulas das nossas orações mais veneráveis, como o Pai Nosso. As orações eucarísticas inspiram-se também em modelos de tradição judaica. E existem algumas diferenças da oração cristã para a judaica, né? Ou seja, tanto os cristãos como os judeus celebram a Páscoa. A Páscoa histórica, virada para o futuro entre os judeus. Por quê? Porque eles não aceitam que Jesus é o Messias. Então, a Páscoa deles ainda está lá atrás, né? Eles ainda estão esperando chegar o Messias, os judeus, na atualidade. Ou seja, eles celebram a Páscoa histórica, aquele momento que os judeus saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. E eles celebram aquilo ali até hoje, né? Virada para o futuro, voltado para o futuro, ou seja, para o dia que o Messias vai vir, né? E a Páscoa consumada, no caso nós cristãos, né? A Páscoa consumada na morte e ressurreição de Cristo entre os cristãos, embora sempre na esperança da sua consumação definitiva, né? Que só vai ser na segunda vinda de Cristo. 1097. Então, assim, ele falou aqui no 1096 a importância de a gente reconhecer o povo judeu, né, e as suas tradições, porque a nossa fé está fundada em muita coisa deles, né? Muita coisa deles. Porque a Sagrada Escritura existe toda para Cristo, né? Toda para a revelação, né? O Antigo e o Novo era para, né, para culminar na revelação de Cristo. O problema é que eles foram assim, né? Nós viemos na mesma raiz de fé, né? Aí quando chegou na revelação de Cristo, é como se eles estivessem estagnados. Eles não aceitaram, pararam, nós continuamos. Exatamente. Nós acolhemos a revelação e é por isso que eles ficam até só o Antigo Testamento, né? Pá, e a gente é como aconteceu isso várias vezes, né? Por exemplo, nos próprios judeus, né? Teve um momento que eles se separaram dos samaritanos, né? Então, para eles, até um certo ponto, a origem deles é comum, os samaritanos e os judeus. Aí teve um momento lá que houve uma ruptura. Então, os samaritanos aceitavam determinadas coisas, não aceitavam outras. Então, o povo de Deus continuou com quem? Com os judeus. Os samaritanos ficaram para lá, né? Aí os judeus chegaram, Jesus chegou, o povo de Deus continuou com quem? Com a igreja. E os judeus ficaram para lá, né? Aí o nosso povo de Deus vem a nossa igreja, aí um belo dia, as igrejas ortodoxas orientais se separaram. E a nossa continua, e eles ficaram para lá. Aí lá em 1500 não sei quanto, Lutero ficou para lá, e nós continuamos. E essa é a missão da igreja, continuar, né? Daqui a pouco alguém sai, mas nesse caminho muita gente vai entrando também, né? Exatamente. 1097. Isso aqui é importante, só voltando ainda no 1096, porque teve uma época, em vários momentos da história, que a própria igreja ou pessoas em nome da igreja condenavam os judeus de uma forma indiscriminada, né? Como se os judeus mataram Cristo, são um povo maldito, não sei o quê. Aí teve medidas graves contra os judeus. Por exemplo, teve um momento lá na união entre Portugal e Espanha que, para fazer um casamento lá entre um filho do rei de Espanha com a filha do rei de Portugal, era o contrário, Portugal tinha que expulsar todos os judeus dos territórios portugueses. Então, assim, houve muitas perseguições aos judeus, né? E em vários lugares, né? Na Rússia, aí na Alemanha nem se fala, na Alemanha nazista, né? Então, assim,
A Alemanha nazista tem nada a ver com a igreja, né? Mas o povo judeu sempre foi muito hostilizado. E a igreja reitera várias vezes, em vários momentos, vários documentos da igreja, que o povo judeu é um povo irmão nosso, né? Que a nossa ideia é tentar convertê-los, né? Não é jogá-los para escanteio, pelo contrário, né? Que eles passem a ver Jesus como um Messias de fato, como ele é, né? 1097. Na liturgia da Nova Aliança, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja, né? 1098. A Assembleia deve preparar-se para o encontro com seu Senhor, ser um povo bem disposto. Esta preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, particularmente dos seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai. É isso que a gente acabou de falar, né? Como o Espírito Santo nos prepara para nos tornarmos esse povo bem disposto para acolher a graça de Deus, né? 1099. A liturgia é o memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. João 14, 26, né, que ele está dizendo aqui aquela história, né, que Jesus está dizendo que vai enviar o Espírito da verdade para relembrar tudo que ele tinha falado, etc. Né? E Jesus vai dizer, né, fazer isto em memória de mim, ou seja, Jesus manda que os seus ministros, ou seja, os apóstolos, não estava todo mundo lá, né, não tinha os 12 e todos os discípulos de Jesus não estavam na Santa Ceia, só estavam os 12. E ele disse para aqueles 12, fazer isto em memória de mim. Então, assim, especialmente, como ele disse aqui no parágrafo anterior, especialmente os ministros, né, devem estar bem dispostos para celebrar esses mistérios. Né? 1100. O Espírito Santo lembra à Assembleia Litúrgica, em primeiro lugar, o sentido do acontecimento salvífico, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. É enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito, ou seja, da Sagrada Escritura, e da sua inspiração nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais, como a gente acabou de falar aqui. Tudo que é lido na igreja, se não for com as mesmas palavras, é a ideia que está lá presente na Sagrada Escritura. Por exemplo, se a gente for ver, naquele momento lá que a gente termina a oração eucarística, a gente diz, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na maioria das traduções, tem dizendo assim, dizei uma só palavra, que é o centurião que está falando com Cristo. Né? Não. Ele está querendo que Cristo vá salvar, não sei se é a filha dele ou se é o funcionário, não estou lembrando, acho que é o funcionário. Ele disse, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada. Nós dizer uma só palavra. A maioria das traduções diz assim, uma só palavra. Mas na nossa liturgia está assim, dizei uma palavra e serei salvo. Então é um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Ou seja, tudo que está ali nas Sagradas Escrituras, tudo que está nas ações da igreja ali, foram buscadas no sentido das Sagradas Escrituras, se não for literalmente, né? Muito bem. É assim, que você tem que ir, porque lá nós temos 2 meses, né? Da palavra e a da Eucaristia, né? Porque às vezes por algum motivo a pessoa está impedida de comungar, né? Mas ele tem a mesa da palavra. Sim. Né? E faz a comunhão espiritual. Exatamente. 1101. É o Espírito Santo que dá aos leitores e ouvintes, segundo a disposição de seus corações, a inteligência espiritual da palavra de Deus. Através das palavras, ações e símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito Santo põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, de modo a poderem fazer passar para a sua vida o sentido daquilo que ouvem, veem e fazem na celebração. Então, a inteligência aqui, que ele diz, é a capacidade de entender o que está sendo falado ali, né? Então, acontece com todos nós, né? Em diversos momentos. Tem vezes que a gente vai para a missa e
né? A gente foi ali por obrigação mesmo, praticamente não saiu, a gente não tirou praticamente nenhum fruto daquilo ali por uma má disposição nossa. Mas um belo dia, às vezes uma palavra que o padre fala ali, que ele repete 200 vezes, um belo dia aquilo ali faz um sentido para nós, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é quem dá aos leitores a disposição de seus corações para a palavra de Deus. Ou seja, um belo dia, aquele versículo que você já leu tantas vezes faz um sentido profundo para você, né? Então, assim, por isso que uma das coisas que a igreja orienta é essa, né? Pedir, né? Para aumentar a nossa fé, pedir como o cego lá, né? Que Jesus vai passando, o que queres? Que eu veja, né? Que eu veja. É uma jaculatória que a igreja nos orienta, né? Senhor, que eu veja, né? Por quê? Porque tá aí na nossa cara, né? Tá tudo aí na nossa cara. Um belo dia a gente vê. Por quê? Porque naquele momento a gente recebeu a graça de entender essa inteligência espiritual. 1102. O anúncio da palavra de Deus faz apelo à resposta da fé, enquanto assentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e o seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, a fortifica e a faz crescer na comunidade. Pronto, que eu tinha acabado de falar aqui, né? Aqui ele recuperou o catecismo todinho, né? O anúncio da palavra de Deus faz apelo à resposta da fé. Mesma história do comecinho lá. A fé é uma resposta que nós damos com a nossa inteligência ao apelo de Deus, né? E como é que a gente dá essa resposta? Assentimento e compromisso. O que é assentimento? Aceitar. Deus revelou, eu aceito que é verdade. E disso decorre o quê? Um compromisso. Compromisso de quê? De agir conforme essa verdade. Se Deus diz, aquele que olhar para a mulher do próximo com desejo de possuí-la já cometeu adultério em seu coração. Eu aceito que isso é verdade, porque é Cristo que está dizendo, é Deus que está dizendo. Então, no momento que eu aceito isso como verdade, o que é que eu tenho que fazer? Um compromisso de tentar viver conforme esse ensinamento. Então, não vou olhar para a mulher do próximo com desejo de possuí-la. E assim com todas as outras coisas. Não julgue para não ser julgado. O Sermão da Montanha e o Evangelho todo é abundante nesses ensinamentos de Cristo, né? Então, aí o que acontece? Então, o anúncio da palavra de Deus faz apelo à resposta da fé, como assentimento e compromisso, em vista da aliança entre Deus e seu povo. Ou seja, né, eu vou aceitar e vou procurar viver dessa forma, porque Deus fez a sua aliança comigo e com ele, né? É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, ou seja, a gente recebe a fé através do Espírito Santo. E ela é fortificada pelo Espírito Santo. E ele faz que ela cresça na nossa comunidade. Então, é o Espírito Santo que faz tudo isso aqui, né? 1103. A anamnese. Anamnese quer dizer trazer de volta a memória, né? Mnesis é memória em inglês. A amnésia é o quê? É a gente perder a memória, né? Perder a memória. E a anamnese é negar a perda da memória. É como se fosse a amnésia. A amnésia, né? Como se fosse duas negações. Ou seja, é você trazer de volta a memória. É negar o esquecimento. Dando para entender, né? Amnésia é memória. Então, aconteceu tal coisa. Aí eu me esqueci. Estou com amnésia. Aí eu vou negar a amnésia. Anamnese. Ou seja, eu vou me lembrar do que eu tinha me esquecido. Ou seja, não deixar cair no esquecimento. Anamnese quer dizer isso. Segundo a natureza, ainda no 1103, segundo a natureza das ações litúrgicas e tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus numa anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que assim desperta a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor, que se chama doxologia. Doxa em grego quer dizer louvor. E logia é palavra, como a gente já disse, né? Há pouco tempo atrás. Então, o que é doxologia? É uma palavra de louvor. E onde é que está a doxologia na missa? O nome específico é aquele finalzinho do Pai Nosso. A gente reza o Pai Nosso. Pai Nosso, a gente não diz o amém, né? Assim, o padre não deixa a gente dizer o amém. Ele vai logo cortando para o pessoal não dizer amém. Por que não se diz amém? Por quê? Porque no final a gente vai dizer
a doxologia final, ou seja, a última palavra de glória que a gente vai dar a Deus, que é o quê? Vosso é o reino, o poder e a glória, né? Sempre pronto. Aí tem um amém, né? Porque a gente terminou. Doxologia é essa última palavra de glória, né? De louvor a Deus. Então essa liturgia é isso, é trazer a memória novamente, não deixar cair no esquecimento e despertando essa memória, a gente tem essa vontade de dar ação, de dar graças a Deus, né? Ou seja, a gente vai se lembrando de tudo de bom que ele faz, tudo de bom que ele fez na nossa vida e tal, e dá aquela missa de presente ali para nós. E aí a gente pega e faz o que? Agradece. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito bem. É a mesma coisa, né? Porque a gente tá fazendo o paciente se lembrar do que ele tá esquecido, né? Que o paciente chega lá, doutor, tô com dor na barriga. Aí o que é a anamnese do médico? Como foi essa dor? Como é essa dor? Começou quando? Piorou quando você comeu tal coisa? Piorou quando você fez um esforço? Quando você se deita, é melhor ou é pior? O paciente vai trazendo a memória, vai relembrando aquilo ali que ele sentiu, mas ele está esquecido. Aí a gente vai trazendo a memória e juntando essas informações, a gente vai poder chegar mais perto do diagnóstico e poder tratar, né? Então, o Espírito Santo pode dizer para a gente, por meio da palavra, da liturgia, da missa, por exemplo, algo que a gente está esquecendo. direto, né? Direto. A gente já todo tempo levando beliscão na missa, né? Todo tempo a gente se lembrando das coisas. Se lembra? É uma anamnese atrás da outra. Cadê? 1104. A liturgia cristã não se limita, isso aqui é importantíssimo, esse parágrafo aqui é importantíssimo. A liturgia cristã não se limita a recordar os acontecimentos que nos salvaram. Atualiza-os, torna-os presente. E essa oração é outra herança dos judeus que a gente recebe. Que esse tipo de oração dos judeus, por exemplo, quando os judeus celebram a Páscoa, né? A Páscoa dele tinha todo aquele, né? A última ceia a gente vê lá, né? Tem os 4 cálices, tem todo um ritual. O primeiro cálice de vinho eles tomavam com as ervas amargas, o segundo tomava com não sei o quê, o terceiro com pão não sei de quê. Aí o quarto era com cordeiro e tal. O cordeiro era não sei como, era o primeiro um cordeiro de 1 ano, sem mancha, não sei o que. Tem todo um ritual. Só que aquilo ali que eles estavam fazendo, aquela oração e outra, é permeada de orações. Entre um cálice e outro desse, cantavam assim, alguns salmos e etc. E tinha todo um ritual. E esse tipo de oração não era uma oração simples para ele se lembrar que um dia, lá no passado, os avós, bisavós, não sei quantos mil avós para trás, passaram do Egito para a Terra Santa, né? Através do episódio da Páscoa, né? Aquela história do anjo exterminador, do sangue do cordeiro, não sei o quê. Não é só uma lembrança, mas aquilo ali se tornava presente para eles. É como se estivesse se atualizando, acontecendo novamente na vida de cada um. Ou seja, se meus pais passaram mesmo, né, a pé enxuto lá no mar, depois de passar de verdade sangue nas portas, o sangue do cordeiro, para os primogênitos não serem mortos pelo anjo exterminador, hoje eu não faço mais isso, porque eu não tenho mais que passar sangue em porta de nada. Então eu celebro a Páscoa como Deus me disse para celebrar, ele disse a Moisés como é que era para celebrar, para aquela Páscoa que aconteceu de verdade, aquela ressurreição, né, um tipo de ressurreição, aconteça hoje na minha vida. Então, não é uma simples lembrança, é uma atualização daquilo que está se fazendo naquela hora. E o nome dessa oração do hebraico chama-se Zikaron. Ou seja, não é uma lembrança simplesmente, um dia aconteceu tal coisa. Não, aconteceu tal coisa e está acontecendo aqui de novo, de outra forma, mais real na minha vida. Então, a liturgia cristã atualiza o sacrifício de Cristo. Aconteceu lá, no dia lá, a turma pregou Cristo, matou Cristo, lança no peito de Cristo, enterraram Cristo, Cristo ressuscitou de verdade, tudo isso aconteceu.
E hoje, na minha missa aqui, está acontecendo de novo para que isso faça alguma mudança em mim, né? É isso que é a nossa oração cristã, a liturgia cristã, né? Os evangélicos não entendem isso, né? Não fazem questão de não entender isso. Aí pioram, né? Pioram, porque Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Jesus usou vinho de verdade, né? A turma pega e apela ainda mais, é suco de uva, né? Quer dizer, quando você perde a essência da coisa, aí pronto, se é só um símbolo, se é só assim para se lembrar, para ouvir falar, aí pode ser suco de uva, aí pode ser qualquer coisa, né? Não tem, não pode, nem pode, tem que ter. E aqui tem uma citação que vai já aparecer aqui, que é muito bonita sobre isso aí, né? Mas vamos em frente, ainda no 1104. O mistério pascal de Cristo celebra-se, mas não se repete. As celebrações é que se repetem, ou seja, o fato da gente invocar todas aquelas fórmulas que Cristo nos ensinou se repetem. Mas o sacrifício que aconteceu foi só um, ele está sendo só atualizado naquele momento. Mas em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério, né? Ou seja, é o Espírito Santo que faz. 1105. A epiclese. Vamos lá. Tá cheio de palavras, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente... epiclese. Aí vem do grego, né? Epiclese não parece eclésia? Parece, né? O nome de igreja em grego é eclésia. Eclesia, na verdade. E parece epiclese. Por quê? Porque esse clésia é do mesmo verbo, que é kalein, que é chamar. Chamar, certo? E epi quer dizer em cima. Por exemplo, o bispo, né? O episcopos. Episcopos é o que olha de cima. Epi é uma preposiçãozinha, um prefixo grego que quer dizer de cima. Epi. Então, epiclésia é chamar em cima. O que quer dizer isso? É invocar em cima de alguma coisa. Ou seja, a epiclésia é a intercessão mediante a qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e para que, recebendo-as, os fiéis se tornem eles próprios uma oferenda viva para Deus. Então, quando é que acontece essa tal dessa epiclese na missa? Oração eucarística segunda, sobre as oferendas. O que é que o padre diz? Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Como é que ele está? Ele está desse jeito assim, ó. Se a gente prestar atenção, ele está desse jeito assim. Ele está chamando, clese, né? Chamando em cima das oferendas, chamando quem? O Espírito Santo. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre... Santificai, Senhor, Pai, derramando sobre elas o vosso Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, assim. E outra epiclese que tem na missa, sobre os fiéis. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Não é assim? Tem essa parte? Lembra? Tem. Pois é. Epiclese em cima das oferendas e epiclese em cima de nós, fiéis, né? Participando, sejamos reunidos pelo Espírito num só corpo, né? Então o padre está pedindo a Deus ali, chamando em cima de nós, que ele está mais alto do que nós, né? O presbitério é mais alto do que nós. Então ele está assim, ó, para o Espírito Santo cair sobre nós. A epiclese é isso aí. Prazer em conhecê-la. Essa citação aqui que eu queria Aí quando a gente se esquecer, esse espírito fica lembrando a gente lá, né? Exatamente. 1106. Juntamente com a anamnese, a epiclese é o coração de qualquer celebração sacramental, e mais particularmente da Eucaristia. Então o que é que acontece? A anamnese vai tornar presente aquilo ali,
mediante o quê? A epiclésia, ou seja, o padre ministro pedindo o Espírito Santo que realmente transforme aquilo ali em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele faz nos outros sacramentos, né? Quando ele perdoa os nossos pecados, quando ele dá a unção dos enfermos, do crisma, etc. É a mesma coisa, só que mais forte, né? Mais centralmente na Eucaristia, que é o coração mesmo da nossa fé, né? Aí tem essa citação de São João Damasceno. São João Damasceno morreu em 749, né? Ele escreveu nesse livro dele chamado Expositio Fidei. Aí ele diz assim, ele está escrevendo para alguém, Expositio Fidei é exposição da fé, né? Ele está explicando a fé cristã para alguém, né? Que eu não sei para quem é, mas serve para nós. Aí ele diz assim, tu perguntas como é que o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho, sangue de Cristo. Por mim, eu te digo, o Espírito Santo irrompe e realiza isso que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Baste-se ouvir que é pelo Espírito Santo, do mesmo modo que é da Santíssima Virgem e pelo Espírito Santo que o Senhor, por si mesmo e em si mesmo, assumiu a carne. Né? Então, assim, se pelo Espírito Santo, Deus mesmo, no seio da Virgem Maria, assumiu a carne, que dirá se ele não pode transformar pão que já existe, né, em seu corpo e seu sangue, né? Então, assim, como é que você é protestante sabendo que alguém escreveu isso aqui 700 anos antes de negócio de Lutero, né, de dizer que não tem Eucaristia, tem mais? Como é que o camarada é protestante vendo que a igreja viveu isso sempre, né? E essa aqui é velha já, essa de 700 e pouco já é velha, porque tem um lá em Santo Irineu de Lyon que é do ano 100 e pouco, que ele diz a mesma coisa, né? Que ele está expondo a fé lá para a apologia. Santo Irineu de Lyon, acho que é. Mesma coisa dizendo, quando o sacerdote, o presidente, fala as palavras, aquilo ali já não é mais pão, mas é o corpo, e aquilo ali já não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo. Então como é que o camarada vai dizer que... Coitado, né? 1108. A finalidade... Aí pronto, aí você vê aquele podcast, né, que foi o padre José Eduardo, aquele padre gordinho, né, que tem um pouco de desviozinho no olho, ele foi com um pastor lá, né, aí o pastor fica, mas não é, se levar para um laboratório não vai ver corpo de Cristo, quer dizer, um cara tido como teólogo e não sei o que, e ainda cair nessa... pois é. E um cara bom e tudo, né? Atrai alguém. Ele faz um passo bom, que é o quê? Trazer os ateus para virar cristão, né? Aí fica aí vê se esse pessoal continua estudando mais, aí se estudar mais um pouquinho, ou se abrir a graça do Espírito Santo, vira católico. Sim. Se for assim. Eu acho que isso acontece menos 3 vezes. Ah, é isso que vocês querem acreditar? Ah, não, pronto, então eu acredito também. Pronto, é isso aí. Pois venha se confessar. 1108. Deixa eu ver aqui. Tá quase na hora da gente dar uma paradinha. 1108. A finalidade da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é pôr-nos em comunhão com Cristo para formarmos o seu corpo. O Espírito Santo é como a seiva da videira do Pai, que dá fruto nos sarmentos, ou seja, nos ramos, né? O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna, ou seja, a união de nós entre nós mesmos, os fiéis, no Espírito, o Espírito nos une num só corpo, né? Então nós todos ali somos o corpo glorioso, o corpo místico de Cristo, né? E nessa mesma comunhão com a Santíssima Trindade, através de todo esse sacrifício trinitário aí na liturgia, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, até onde é que vai aqui. Eu acho que é até o 119, deixa eu ver se não é mais um pouquinho. Ainda falta um pouquinho, vamos aqui um pouquinho para frente. Certo, onde é que eu parei, hein? Cadê? Pronto, eu li aqui o 1108, vamos lá. 1113, por quê? Do 108, do 109 ao 112 é resumindo, aquela repetição, né? 1113. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos.
há na igreja 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Isso foi escrito no Segundo Concílio de Leão em 1274. É velho que só. E isso já era feito sempre, né? Foi só botado por escrito nessa época. 1114. Aderindo à doutrina da Sagrada Escritura, às tradições apostólicas e ao sentir unânime dos santos padres, nós professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Concílio de Trento, 1500 e pouco. Ou seja, são 7 sacramentos e todos 7 foram instituídos por Cristo. 1115. As palavras e ações de Jesus durante a sua vida oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Os mistérios da vida de Cristo são fundamentos do que, pelos ministros da sua igreja, Cristo dispensa os sacramentos, porque no nosso Salvador era visível, passou para os seus mistérios. Mistérios é sacramento, né? É a mesma palavra também. Mistério em grego, sacramento. Então o que é que São Leão Magno, lá no ano 400 e pouco, foi Papa. São Leão Magno. Leão I, hoje a gente está no Leão XIV, né? O primeiro Leão, 461, ele morreu. Ele diz o quê? Que as ações de Cristo salvíficas, pelos ministros da sua igreja, essas obras salvíficas passaram para os seus sacramentos. Quer dizer, eles já acreditavam nessa presença de Cristo nos sacramentos desde sempre, né? Isso aqui o catecismo está mostrando que isso aqui não é uma coisa inventada de um tempo desse para cá, porque alguém quis inventar, né? A igreja sempre acreditou nisso e sempre viveu dessa forma, né? 1117. Pelo Espírito que conduz para a verdade total, a igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Cristo e foi-lhe precisando a dispensação, tal como fez relativamente ao cânon das Sagradas Escrituras e à doutrina da fé, enquanto fiel dispenseira dos mistérios de Deus. Que é isso? Que, como o padre Paulo Ricardo diz, não caiu a Bíblia pronta do céu, com o zíperzinho, não caiu assim, e os 7 sacramentos não caíram assim, o catecismo não caiu também, puf, do céu, o catecismo dizendo bem direitinho. A igreja foi reconhecendo paulatinamente quais eram os livros inspirados, quais eram os sacramentos, e foi já fazendo e depois foi organizando do ponto de vista de teologia, filosofia, essas histórias todas, para poder ensinar a verdade correta, né? E quando alguém saía da verdade, se gerava aquele debate ali, se reunia um concílio e se descobria aquela verdade em si. Então, Cristo é Deus e homem. Por quê? Porque teve uma época lá que surgiram os arianos e dizia que Cristo não era Deus. Cristo era a maior das criaturas, mas não era Deus. Então se juntou um concílio lá, não sei se foi de Éfeso, de Calcedônia, não sei, e eles chegaram à fórmula que Cristo era Deus e homem, duas naturezas unidas, mas não confundidas, distintas, mas não separadas. Pronto. A partir dali, quem não acreditar nisso não é católico. E assim foi acontecendo em vários momentos na igreja, com os sacramentos, com a fé e com as Sagradas Escrituras, né? E aí Jesus vai dizer: semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Ou seja, o tesouro está lá. O depósito da fé, né? A igreja é o depósito da fé. Está lá o tesouro. Aí você vai lá, rapaz, e aí, será que tem ouro aí nesse tesouro? Vamos lá, olha, aí pega e tira ouro. Aí depois tira outra coisa, depois vai escavando e descobre que tem outra coisa. E vai paulatinamente reconhecendo o que é que tem naquele tesouro, coisas novas e coisas velhas. Assim a igreja discerniu no decorrer dos séculos que entre as suas celebrações litúrgicas há 7 que são os sacramentos instituídos pelo Senhor. 1118. Os sacramentos são pela igreja, porque ela é o sacramento da ação de Cristo, que nela opera graças à missão do Espírito Santo, e são para a igreja. São estes sacramentos que fazem a igreja. Isso diz Santo Agostinho, lá no ano 300 e pouco também. Porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus amor em 3 pessoas. Então, o que é que é? Pela igreja, né? Porque é através da igreja que esses sacramentos são dispensados para nós, povo. E são para a igreja. Por quê? Porque esse sacramento foi feito para a nossa vida de comunhão com a Santíssima Trindade, para que ela fosse alimentada e crescesse, né?
1119. A igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo torna-se apto a celebrar a liturgia. E certos fiéis, assinalados com a Sagrada Ordem, ficam constituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja. Então, aquela história, cada sacramento confere uma graça específica que a gente vai ver quando for estudar cada um sacramento de forma separada. Acho que dá para a gente terminar esse bloco aqui, está quase terminando. 1120. O ministro ordenado ou sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio batismal. Ele garante que nos sacramentos é de certeza Cristo que age pelo Espírito Santo em favor da igreja. O ministro ordenado é o laço sacramental que une a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos e por eles ao que disse e fez o próprio Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. O que é que ele está dizendo aqui? Cristo ordenou os apóstolos ordenaram os bispos, que ordenaram os padres, que vieram até Padre Marcos, Padre Diogo, nossos padres aqui hoje, e que vai continuar até o fim dos tempos, né? Os 3 sacramentos do batismo, confirmação e ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental ou selo, pelo qual o cristão participa no sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. É indelével, ou seja, não dá para apagar, indestrutível, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser repetidos. A gente falou sobre isso no último encontro, né? O caráter é uma coisa diferente da graça santificante. A gente falou muito sobre isso aqui. E é conferido uma vez e nunca pode ser destruído ou apagado, né? E por isso que esses sacramentos não são repetidos. Ou seja, a ordenação de um padre, o batismo e a crisma nunca podem ser repetidos, né? Nunca podem ser repetidos. E aí... Não, é assim. A Igreja Católica reconhece o batismo de algumas igrejas evangélicas porque eles são feitos iguais ao nosso, né? Segundo aquela fórmula, né? Fulano de tal, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usando a matéria que é a água. Então, não repete. Aí o que acontece? Em casos excepcionais, se houver dúvida se aquele sacramento foi válido, ou seja, eu não sei em que circunstâncias eu fui batizado, eu não tenho foto, eu não tenho ninguém que me viu sendo batizado, minha mãe já morreu, não sei quem, eu não tenho certeza se eu fui batizado. Aí existe um batismo sob condição, né? Na hora que o sacerdote vai batizar, ele diz assim, eu não sei exatamente a fórmula, né? Mas tem a fórmula canônica, é mais ou menos assim: se esse cidadão aqui não tivesse sido batizado validamente, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está repetindo o sacramento. Ele está... se o sacramento não foi feito da outra vez, ele está fazendo agora. É como o matrimônio. A igreja não anula o matrimônio. A igreja reconhece, por exemplo, um matrimônio que não houve. Pode até ter parecido, né? Pareceu que houve, mas não houve de verdade. Porque se tiver havido, ele não é destruído até que um dos cônjuges morra, né? Então, assim, a igreja vai investigar se tem alguma coisa que se certifique que aquele casamento não foi celebrado de forma correta, ou seja, não houve casamento, por exemplo, né? Inclusive, exato. E inclusive até leigos podem batizar, né, em situações extremas. Por exemplo, houve até um caso um dia desse aqui, tabuleiro, que uma criança foi nascer e estava grávida na UTI e a probabilidade de falecer essa criança era altíssima, como de fato a criança faleceu. E uma pessoa que não é da igreja, nem assim, é um fiel católico, né? Mas não obrigatoriamente. Qualquer pessoa pode batizar. Nessa circunstância, foi lá com águazinha lá, água destilada, o que for, e batizou a criança, né? Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e aquele batismo vale. E existe ainda o batismo de desejo. Aí são situações extraordinárias, né? São situações extraordinárias. Vai explicar bem direitinho isso aí, tudinho. Para concluir, 1122. Cristo enviou os apóstolos para que em seu nome pregassem a todas as nações a conversão para o perdão dos pecados. Fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A missão de batizar, portanto, a missão sacramental, está implicada na missão de evangelizar. É aquela história, tudo que se faz na nossa igreja implica um prosseguimento. Não é nada que, assim, uma carteirinha que a gente recebe e pronto. Você é batizado, meu filho? Pois a partir de agora você é filho de Deus e agora você tem que fazer outra coisa, que é o quê? Evangelizar, né? 1123. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Como sinais, têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas, razão pela qual se chamam sacramentos da fé, né? Basicamente aqui que a gente já comentou também, né? 1124. A fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. Ou seja, a igreja já existe, né, como corpo místico de Cristo, já professa uma fé e a gente é incorporado à igreja. Não é que eu vou ter a minha fé e agora eu vou criar a igreja. A igreja, por exemplo, como se a igreja fosse construída pelos fiéis, como se fossem tijolos, né? Cada fiel é um tijolo. Então, quanto mais fiéis, maior a igreja. Não, a igreja já está aí, já é gloriosa, já está aí, foi instituída por Cristo. E se você for sabido, esperto, você venha e entre dentro dela. Não é negócio que você não vai ser tijolo de nada, não. Você vai ser incorporado à igreja. Você que vai aderir à fé da igreja que já é existente, né? Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Lex orandi e lex credendi, né? A lei do orar, a lei de orar é a lei de crer, né? Ou seja, a gente crê conforme reza, né? O Padre Marcos sempre reforça esse adágio aqui, né? A liturgia é um elemento constitutivo da tradição santa e viva, né? É por isso, 1125, é por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro da comunidade. Isso aqui também é o que o Padre Marcos sempre fala, né? Cada pastoral tem sua forma, cada grupo tem sua forma de agir, cada padre tem uma forma diferente de ser como pessoa, mas deixa a missa em paz, né? O que ele diz, né? Deixa a missa em paz, a missa está lá, a missa foi instituída pela igreja com sua autoridade, diz como é que é para fazer e tudo mais, deixa a missa para lá e vai um padre entra de moto na igreja um dia desse, lá, entra de moto na igreja, padre agora um dia desse, daqui do Ceará parece, aí entra de moto dentro da igreja, aí vai fazendo não sei o que, aí na missa não, faz outro canto aí que não tem problema, né? Deixa a missa, ou seja, os sacramentos, vai batizar do jeito que a igreja diz, vai crismar do jeito que a igreja diz, vai casar do jeito que a igreja diz. Por quê? Porque foi assim que a tradição com T maiúsculo fez desde sempre e nos legou com a autoridade da igreja. Exatamente. A gente já sabe, né? Rompeu ali com as igrejas protestantes, 30 e tantas mil igrejas diferentes. Cada uma faz uma coisa diferente. Não tem fim, né? Os sacramentos são eficazes, né? Ele está dizendo aqui que a gente já viu, né? Independente da santidade pessoal do ministro, né? Também é sempre batido isso aqui, né? O padre pode estar em pecado mortal. Não é bom que esteja, porque ele vai comungar, né? É um sacrilégio violento, né? Se ele mas independe. Para nós fiéis é o que chama, tem um princípio teológico que chama Ecclesia Supplex, que é o quê? A igreja supre tudo que não depender de uma falta nossa. Por exemplo, você vai para uma missa, sei lá, uma missa dessa aqui, e o padre está em pecado mortal e, bom, é Cristo que está celebrando aquele momento ali da consagração, então não interessa. Mas vamos dizer que o padre deixe de celebrar determinada parte meio que essencial da missa. Mas se não é culpa do fiel, a igreja, ou seja, a igreja, o corpo glorioso de Cristo em sua magnitude e comunhão com a Santíssima Trindade, supre essa deficiência daquele padre, por exemplo. E então, assim, o que vale é o que ele está dizendo aqui no 1128, é a disposição com que a gente recebe esse sacramento. Aí sim, a gente pode comungar de qualquer jeito, a gente pode comungar com devoção, e aquele fruto daquele sacramento vai ser muito maior de acordo com a nossa disposição, mas independe da santidade do sacerdote, né? E eles são necessários para a salvação, 1129, né? Sem os sacramentos,
né? Assim, mesmo que das formas extraordinárias, mas são sacramentos, né? E a graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo, próprio para cada sacramento, como a gente vai ver quando estudarmos sacramentos de forma individualizada, né? 1130, acho que agora termina. A liturgia participa no desejo de Jesus. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, até que ela se realize plenamente no reino de Deus. Lucas 22, 15 e 16, né? Então, assim, Jesus quis ardentemente aquele sacramento da última ceia, em que ele fez o quê? Instituiu o sacramento para nós. Fazer isto em memória de mim. Então ele queria muito celebrar aquela última ceia para quê? Para instituir os sacramentos para nós, para a nossa vida de igreja, né? Não é assim que ele quis só porque ia ser bom. Rapaz, foi bom demais jantar com vocês aqui hoje, vocês 12, foi legal demais e pronto, acabou. Não é isso, né? Deus não faz as coisas assim como nós. Então ele quis que chegasse aquele momento, né? Para poder fazer uma coisa maravilhosa que ele fez, né?